Oi, que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja te abençoando grandemente, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui reunidos, não é verdade, para juntos adorarmos a esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem feito grandes coisas por nós, pelas nossas vidas, pela nossa família, não é verdade? E estamos em mais uma Páscoa, relembrando o sacrifício e principalmente a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo esteja te guiando. Espero que você tenha tido uma manhã, uma tarde e agora um início de noite abençoados, sempre na presença do Senhor, e que o Espírito Santo seja constante na sua vida. Já vou pedindo para vocês, peguem a Bíblia, né? Peguem as Sagradas Escrituras, porque também nós vamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês um vídeo que é muito interessante, sabe? Porque muitas vezes nós pensamos que devido a toda essa situação que o mundo, que o Brasil está passando, nós tivemos a Páscoa mais infeliz. Ah, mas essa Páscoa não foi boa, essa Páscoa foi uma droga. Como não? Essa Páscoa foi maravilhosa. Eu creio que foi a melhor Páscoa que Deus nos proporcionou. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para despertar a igreja. Deus fez o melhor para nós. Sabe, acabou aquela correria, acabou aquela ânsia, acabou aquele, sabe, ou se não acabou, pelo menos diminuiu grandemente aquele ímpeto de sair por aí e ficar comprando chocolates, ovos, falando de coelho, cristãos enfeitando seus filhos de coelhinho da Páscoa. O que é isso, pessoal? O que é isso? Deus está cansado de toda essa situação. Então, isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas vamos falar de a nível de Brasil, isso é para despertar a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor somos nós, não é placa, não é denominação. Somos nós os cristãos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Deus, a igreja a qual o Espírito Santo está aqui na terra como nosso auxiliador, como nosso consolador, como nosso ajudador, como nosso orientador, como aquele que está conosco a cada instante. Então, isso veio frear a igreja nessa corrida, a qual não para, não tem tempo para nada. É simplesmente falando somente em trabalhar e correr para lá, correr para cá. Hoje nós começamos a valorizar a igreja, as nossas reuniões, que nem no nosso caso, onde nós só temos 2 reuniões por semana, onde muitos nem frequentam uma reunião na semana, quanto mais 2. Então isso foi muito bom. Essa Páscoa é para nós refletirmos sobre o nosso relacionamento, sobre a nossa comunhão com Deus. Então, meu irmão, não teve e não vai ter Páscoa melhor do que essa, onde as famílias se reuniram, onde os sacerdotes que se posicionaram estão em constante conversa com a esposa, com os filhos, no ensinamento, no estudo, na meditação da palavra de Deus. As mulheres que não têm ainda seus maridos diante de Deus, elas estão lá tomando conta, sendo a sacerdotisa do seu lar, orientando seus filhos, sabe? Enfim, tomando a posição de mulher sábia, edificando a sua casa. Então essa Páscoa foi muito abençoada, onde todos nós pudemos refletir sobre a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao bom Deus, não aconteceu coisa pior, sabe? Porque é isso que eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo que eu vou passar para você. Você que muitas vezes acha que a tua Páscoa está ruim, imagine a dos nossos irmãos em outros países, onde a perseguição é abundante. Então, preste atenção nesse vídeo. Ao celebrar a morte e ressurreição do nosso Salvador, milhões de cristãos ao redor do mundo se expõem e a perseguição se intensifica. No domingo de Páscoa do ano passado, o pastor Kumaran deixou seu filho numa igreja no Sri Lanka.
Momentos depois, um homem entrou, detonou uma bomba e 31 pessoas foram mortas, incluindo o filho do pastor Kumaran. Em um dia, tudo mudou. Em 2018, um pastor e uma congregação foram atacados no Paquistão e na Índia. No Egito, pelo menos 7 meninas foram sequestradas. Em 2017, também no Egito, 2 igrejas foram bombardeadas e 49 cristãos foram mortos. Em 2016, uma bomba explodiu no meio de um parque no Paquistão. 74 pessoas morreram. Em 2015, radicais muçulmanos armados invadiram uma universidade em Garissa, no Quênia. 147 estudantes cristãos foram mortos. Em um dia, tudo mudou. Nos últimos 5 anos, cristãos foram feridos, sequestrados e até mortos durante as celebrações de Páscoa. Ao longo dos anos, apenas um dia mudou a história de milhares de famílias. Em apenas um dia, tudo pode mudar. Pois é, meus irmãos, vocês estão vendo, vocês acabaram de ver esse vídeo e por um acaso, será que nós passamos por algo parecido com isso? Será que nós enfrentamos atentados terroristas contra as nossas vidas e contra a igreja onde nós congregamos? Será que nós perdemos algum ente querido por causa de bombas, de tiros, de perseguição por causa da nossa fé? Não, com certeza não. Então nós não temos que ficar reclamando, ficar murmurando, mas nós temos que agradecer a Deus pelo privilégio de viver num país, apesar das imensas injustiças que acontecem, a começar pelo poder judiciário e vai descendo a todas as instâncias, mas mesmo assim nós servimos a um Deus que sabemos que um dia irá fazer justiça sobre todos. Todos aqueles que cometem injustiças hoje, um dia também serão julgados. Mas vamos lá, vamos meditando na palavra do Senhor. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 28. Peguem lá, peguem suas Bíblias, Mateus capítulo 28, versículo 1 a seguir, que diz o seguinte: Depois do sábado, no domingo, pela manhã bem cedo, quando um novo dia estava nascendo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao túmulo. De repente houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, rolou a pedra da entrada e se sentou sobre ela. O rosto dele brilhava como um relâmpago, e a roupa dele era branca como a neve. Quando viram o anjo, os guardas tremeram de medo, desmaiaram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Porém, ele não está aqui, ele ressuscitou. Tal como havia dito. Entrem e vejam onde o seu corpo estava deitado. Agora, vão depressa e contem aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai para a Galileia, a fim de encontrar todos lá. Era isso que eu tinha para dizer a vocês. As mulheres correram do túmulo, muito assustadas, mas também cheias de alegria, e foram depressa procurar os discípulos para dar o recado do anjo a respeito de Jesus. Quando elas estavam correndo, de repente apareceu Jesus na frente delas. Que a paz esteja com vocês, disse ele. Elas caíram no chão, diante dele, abraçando seus pés e o adoraram. Então Jesus disse a eles: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam imediatamente para a Galileia, para se encontrar comigo naquele local. Pessoal, eu fico assim maravilhado com essa passagem. Que coisa tremenda. Que coisa maravilhosa nós estarmos aqui nesta manhã, nesse domingo, comemorando
não somente relembrando, mas comemorando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós somos milhões de pessoas no mundo todo, porque nós acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou, e não somente acreditamos, mas nós temos uma fé viva, uma fé eficaz, que um dia Ele há de vir arrebatar a igreja dele, aquelas pessoas que estão com o coração voltado para Ele, esperando a sua presença. Nós temos aqui a presença do Espírito Santo, mas cremos que um dia nós iremos morar com Ele no céu. E o que nós aprendemos dessa passagem? Nós aprendemos tantas coisas, e uma delas que me chamou muito a atenção é que Jesus disse para aquelas mulheres: paz esteja com vocês, disse Ele. Então no versículo 10, então Jesus disse a elas: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam imediatamente a Galiléia. Ou seja, Jesus ressuscitou e não tinha tempo a perder, sendo que Ele é o dono do tempo. Então o que nós temos a aprender com isso? Que nós temos que aproveitar o tempo que nós temos aqui na terra. Jesus ressuscitou e nós temos que fazer algo para que nós venhamos a ser agentes abençoadores, mostrando para as pessoas que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo ouve a nossa oração, que Jesus Cristo ouve o nosso clamor, que Jesus Cristo contempla as nossas alegrias e contempla as nossas tristezas, que Jesus Cristo está sempre conosco, que Ele diz para nós: tenham paz, que a paz seja convosco, que Jesus diz para nós: não tenham medo, que Jesus diz para nós: vão imediatamente, ou seja, hajam com pressa, aprendam a valorizar o tempo que é algo tão precioso. Quantas pessoas começam a valorizar o tempo quando estão doentes, quando estão no hospital, quando não tem mais saúde, quando não tem mais ânimo, quando não tem mais disposição, quando não tem mais força. Quantas pessoas aprendem a valorizar o tempo quando estão presas? Quantas pessoas aprendem a valorizar o tempo quando elas perdem, digamos, algo do seu corpo, um braço, uma perna, quando elas perdem um movimento? Quantas pessoas aprendem a valorizar o tempo, sabe? Quando elas não têm mais tempo, quando a morte chega, e chega de uma forma muitas vezes repentina para muitos, e essas pessoas dizem: ah, se eu tivesse aproveitado o tempo, ah, se eu tivesse feito isso, ah, se eu tivesse feito aquilo. É uma lição tremenda para nós. Jesus não perdeu o seu tempo. Ele estava sempre fazendo algo, ele estava sempre trabalhando para o Pai. E é isso que o Pai quer de nós, dos seus filhos, que nós estejamos sempre em movimento, sempre trabalhando. Precisamos ter o nosso lazer, precisamos ter o nosso descanso, precisamos, sabe, nos informar, precisamos nos atualizar, mas nós temos que ter sempre tempo para esse Deus. Então que essa Páscoa seja aquele tempo de reflexão, seja aquele tempo do que nós estamos fazendo com a nossa vida, o que nós estamos fazendo com a nossa saúde. De que adianta nós ficarmos simplesmente reclamando e reclamando? Do que isso vai mudar? De que adianta nós ficarmos simplesmente acusando os pais, acusando os filhos, acusando a sociedade, acusando os governos, se isso não vai mudar a nossa vida? Nós estamos perdendo tempo com isso. Igreja de Deus, acorde. Igreja de Deus, mude o seu relacionamento com o Todo-Poderoso. Igreja de Deus, mude a tua forma de viver, de aproveitar esse tempo. Durma o necessário, mas se mantenha acordado para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloque os seus ouvidos abertos para ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Precisamos trabalhar sim para manter a nossa casa, para manter a nossa família, muitas vezes para comprar aquilo que nos faz falta e até aquilo que não nos faz falta, simplesmente por capricho.
Nós precisamos, e isso não é pecado. Não é pecado, meus irmãos, mas nós precisamos aproveitar o tempo. E como o tempo tem passado tão depressa, como o tempo tem voado, como o tempo tem, sabe, você pode ficar dormindo, você pode ficar sentado, você pode ficar diante de uma televisão, de um computador, de um celular, o tempo não nos espera. Meus irmãos, mais uma Páscoa 2020. Olhe para você, olhe para a tua idade. Talvez você diz, mas eu sou novo, eu tenho 8, 10, 15 anos, 20 anos, eu sou novo. Meu irmão, você é novo. Mas até quando você vai estar aqui nessa terra? Ninguém pode falar até quando. Quantas pessoas morrem diariamente? Aproveite o tempo. Aproveite o tempo, tenha comunhão com Deus. Que essa Páscoa, ela venha arder o seu coração, ela venha moldar o seu caráter, ela venha lapidar a sua personalidade, ela venha te aproximar mais de Deus, que você, em nome de Jesus, venha crescer a cada dia mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa Páscoa venha ficar marcada na sua vida, na vida da sua família, como aquela Páscoa que fez você valorizar a vida, que fez você valorizar o tempo, que fez você valorizar a família, que fez você valorizar o trabalho, que fez você valorizar a igreja. Reflita sobre essas palavras, reflita sobre aquilo que Deus tem para nós. O arrebatamento da igreja se aproxima a cada dia que passa. Ela se aproxima. Nós não sabemos quando será, mas tudo indica, quando estudamos a palavra de Deus, que ela está mais próxima do que ontem. E ela estará mais próxima amanhã do que hoje. Mas como que ela vai nos pegar? Preparados ou despreparados? Em nome de Jesus, que nós estejamos preparados para subir, estar com Deus por toda uma eternidade. Igreja do Senhor, valorize a tua vida. Valorize a tua saúde, valorize. Se você pode falar assim, pastor, mas eu estou sem saúde, valorize da mesma forma. Valorize da mesma forma. Da mesma forma valorize, porque você tem vida. E enquanto há vida, há arrependimento. Valorize a esperança. Enquanto há vida, há esperança. Eu não sei se o objetivo do Senhor é te curar, mas o objetivo dele, eu tenho certeza, é te salvar. Eu não sei se o objetivo do Senhor é te dar bens materiais, te tornar um homem rico, milionário, mas o objetivo dele é fazer você milionário nas regiões celestiais, é acumular tesouros onde a traça, a ferrugem e o ladrão não vêm, não destroem e não roubam. Então valorize aquilo que você tem. Faça como Davi. Senhor, não te peço nem riqueza para não esquecer de ti, para me tornar avarento, e nem a miséria, a pobreza, para reclamar do Senhor, mas somente o necessário. Deus sempre supre as nossas necessidades. O que nós precisamos é simplesmente agir a nossa fé. Então que essa Páscoa seja a Páscoa que agitou a sua fé, seja a Páscoa que moveu o seu coração para mais próximo de Deus, seja a Páscoa que mudou o relacionamento seu dentro da sua casa. Valorize, meu irmão e minha irmã, valorize tudo isso que Deus tem feito, porque Ele faz sempre o melhor para cada um de nós. Que Deus te abençoe poderosamente, que as mãos de Deus estejam continuamente sobre a sua vida e que você, meu irmão e minha irmã,
nunca se esqueça que Jesus ressuscitou. Deus te abençoe, te guarde e te guie e te proteja, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de vocês e todos aqueles que creem, digam amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Estejam abençoados em nome de Jesus.